O segundo grupo de substâncias orgânicas que nós estudamos são os lipídios. Eles se caracterizam basicamente pela sua baixa solubilidade em água, e eles são divididos em 3 grupos: lipídios simples, compostos e esteroides. Os lipídios simples e compostos, eles caracterizam-se pela presença de ácidos graxos, que é a molécula conhecida pela presença de COOH nas suas extremidades, e também são formados por cadeias longas de carbono, como já vai ser visto no próximo slide. E os lipídios esteroides, eles não possuem ácidos graxos, mas são formados por 4 anéis de carbono. Os lipídios também se caracterizam pela presença de ligações simples e duplas entre os seus átomos de carbono. Esses lipídios com ligações simples são chamados de saturados, e os lipídios com ligações duplas são chamados de insaturados. Os lipídios, eles apresentam diversas funções. Eles podem ser isolantes, por exemplo, a bainha de mielina, que é um revestimento lipídico presente nos neurônios, a membrana plasmática, que envolve todas as células, possui função de separação entre o meio interno e o meio externo da célula, e os lipídios que revestem a nossa pele, que possuem função isolante ou impermeabilizante contra a água e substâncias estranhas e micro-organismos. Os lipídios também podem apresentar a função de reserva. Muitos lipídios são armazenados em células específicas que apresentam vesículas para tal função, e em alguma necessidade celular eles podem ser quebrados, ou seja, oxidados para a produção de energia, que é a molécula de ATP. E também os lipídios, estes do grupo dos esteroides, eles participam da composição de hormônios, do colesterol das nossas células e inclusive de algumas vitaminas. Então os lipídios, eles são classificados, conforme dito anteriormente, em 3 grupos. Os lipídios simples podem ser chamados de glicerídeos, que são os óleos e as gorduras, com função de reserva de energia nos animais e vegetais. Por exemplo, aqueles mostrados ali na figura, a maioria deles são glicerídeos, com função de reserva nos vegetais, também assimilados pelos animais, e as ceras, que possuem função impermeabilizante. Os lipídios compostos podem ser os fosfolipídios, presentes no tecido nervoso e na membrana plasmática, e os glicolipídios, que são compostos formados por carboidratos e lipídios, presentes na forma de reconhecimento na membrana plasmática. E os lipídios do grupo dos esteroides, que são aqueles lipídios formados por 4 anéis de carbono, temos como exemplo o colesterol, presente na membrana plasmática e formador de alguns hormônios, a testosterona, a progesterona e o estradiol, que são hormônios relacionados com a atividade sexual e a gravidez, e os sais biliares, também compostos por lipídios e esteroides, que constituem a bile, que é uma secreção produzida pelo nosso fígado, que atua na nossa função digestória. Então, o primeiro grupo são os lipídios simples. Como mostra na figura, o lipídio simples ele é composto por uma molécula contendo 3 carbonos chamada glicerol e composto por uma cadeia longa de hidrocarboneto chamada de ácido graxo. Lembrando que ácido graxo possui em sua extremidade o grupo COOH, que se encontra em destaque marcado de azul ali na figura. Os ácidos graxos, eles podem ser de vários tipos. Os mais comuns são o ácido palmítico, que é o que se encontra na figura, é uma cadeia com 16 carbonos, e também tem o ácido oleico e o linolênico, presente nos vegetais. Quando se liga um ácido graxo a uma molécula de glicerol, ocorre a perda de uma molécula de água, como mostra na figura.
E os glicerídeos, eles podem ser monoglicerídeos, quando se encontra apenas uma cadeia de ácido graxo ligada ao glicerol, diglicerídeos, quando são 2, e triglicerídeos, como mostra na figura, quando são 3 cadeias de ácidos graxos. Os lipídios simples, eles podem ser denominados de glicerídeos, que são os óleos e gorduras. Os óleos são de origem vegetal e as gorduras de origem animal. E também as ceras. As ceras, também chamadas de cerídeos, possuem função impermeabilizante. E as ceras, elas não possuem essas cadeias de ácidos graxos com poucos carbonos. Na verdade, são cadeias longas, não formando essa composição química mostrada aqui. Como exemplo de óleos, nós temos o óleo de soja, o óleo de canola, de milho, de girassol. E de gorduras nós temos, por exemplo, a banha, o torresmo e o bacon. Os lipídios compostos, conforme mostra a figura, eles são formados por uma molécula de glicerol, que é esta molécula com 3 carbonos, e são formados por 2 cadeias de ácidos graxos, geralmente um ácido graxo saturado e um ácido graxo insaturado, que é aquele que apresenta ligações duplas entre os carbonos. Por isso, aquela dobra na cadeia de ácido graxo, conforme mostra na figura. Além disso, os lipídios compostos também apresentam um grupo fosfato, que está em destaque ali, formado por um átomo de fósforo e 4 átomos de oxigênio, e um radical ou grupo orgânico que é variável entre os diferentes lipídios compostos, por exemplo, o grupo amina, presente nos fosfolipídios. Então, os lipídios compostos, eles podem ser apresentados de diversas formas nas células, como a bainha de mielina presente no neurônio, que possui função impermeabilizante, e também os fosfolipídios presentes na membrana plasmática, que eles podem ser formados por ácidos graxos saturados, conforme mostra a figura, ou insaturados, que são aqueles que apresentam uma forma frouxa na membrana plasmática. E alguns podem ser estabilizados pelas moléculas de esterol, que é um outro tipo de lipídio do grupo dos esteroides que nós veremos a seguir. O terceiro grupo é o grupo dos esteroides, os quais não apresentam a molécula de glicerol nem as moléculas de ácidos graxos, mas são formados por 4 anéis de carbono. No caso daquela primeira figura, é uma molécula de colesterol. O colesterol é formado por 4 anéis de carbono mais uma ramificação composta por 8 carbonos. A testosterona, o estrógeno, que são formados pelos 4 anéis de carbono, mas não possuem as ramificações. E como exemplos, nós temos os hormônios sexuais, que são derivados dos esteroides, o estrógeno, a progesterona e a testosterona. Testosterona é o hormônio masculino, com a composição química conforme mostra a figura, estrógeno e progesterona, os hormônios femininos. Os sais biliares, cuja função já foi descrita anteriormente. A vitamina D, também denominada ergosterol. A vitamina D possui como precursor uma substância componente dos esteroides. O colesterol, sabendo que existem 2 tipos de moléculas de colesterol, o HDL, que é considerado o colesterol bom, e o LDL, que é considerado o colesterol ruim. E os carotenoides, por exemplo, beta-caroteno, que é um precursor da vitamina A.